Rio de Janeiro, olha, essa lei que agora virou lei no Rio de Janeiro, que proíbe a construção de prédios que façam sombra nas faixas de areia das praias do Rio de Janeiro, olha, isso deve causar uma polêmica, hein, Sabino? Imagina em Camboriú. Em Camboriú, que são aqueles prédios enormes, né, em Balneário Camboriú. É, que fica tudo sombreado ali em determinado momento do dia. Agora, estão entre os metros quadrados mais caros do país. Aquela avenida que passa ali perto da faixa de areia, no Leblon, em Ipanema, e que tem um espacinho ou outro ali para construir. São espaços cobiçadíssimos. Se Mas ali não proibir tem isso, prédio muito alto, né? então aí que vai da angulação do sol, tem que ter uma Isso. fiscalização rígida para essa lei funcionar, né? Porque depois que o prédio já subiu, a gente viu aqui no aeroporto, lembra? Depois que o prédio já estava de pé, descobriram que ia atrapalhar a operação do aeroporto de Congonhas. Isso tem que ser feito antes do prédio subir, né? De qualquer forma, a gente está falando aqui sobre litoral, sobre praia, e é importante que a gente fale sobre aquela questão que na semana passada gerou muita participação aqui dos nossos ouvintes, que é a cobrança de preços abusivos nas faixas de areia. São preços altíssimos para aluguel de guarda-sol, de cadeira. São também os quiosques, as barracas ou os ambulantes que cobram a tal da consumação mínima. Ou seja, você precisa pagar, gastar em porção, em bebida, como quiser, no mínimo 200, 300 reais para conseguir usar o guarda-sol que aquela barraca, por exemplo, oferece. E tem uma outra grande questão que os ouvintes muito reclamam, que é a seguinte: quando você chega a uma praia, ela já está tomada pelos guarda-sóis e as cadeiras desses comércios. Eles chegam lá cedinho, tomam conta da faixa de areia e aí, indiretamente, acabam te obrigando a ou pagar o aluguel a preço altíssimo ou a cair em uma dessas vendas casadas, né? A consumação mínima em um quiosque. Para tentar evitar essa prática, o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, decretou um limite para a atuação desses estabelecimentos que estão funcionando nas faixas de areia. E é sobre isso que a gente vai conversar com o prefeito agora aqui no Manhã Bandeirantes. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Vitor, bom dia a todos os espectadores aí da Rádio TV Bandeirantes. Para mim é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Bom, o que exatamente diz esse decreto que o senhor assinou recentemente, limitando o uso da faixa de areia por barracas, quiosques ou ambulantes? Vitor, isso já é uma prática antiga aqui na cidade, né? Eu sou prefeito pela quarta vez, não é a primeira vez que a gente faz isso. Ano a ano a gente reedita essas normas de ocupação, até porque esses quiosques, eles pagam pela ocupação dessa área pública. Então, a gente recolhe boletos que vêm para o orçamento do município e esse pagamento dessa área ocupada acaba entrando no orçamento e nos permitindo investimentos em educação, saúde, enfim, no custeio da máquina pública. A gente põe limites, faz lá um mapeamento, põe plaquinhas indicativas, enfim, eles têm que ocupar uma determinada área, deixando as demais áreas disponíveis para os usuários que não querem utilizar o serviço do quiosque, não querem utilizar o serviço da barraca. Prefeito, bom dia, Marco Antônio Sabino. Ok, o senhor está restringindo a ocupação da faixa de areia, mas como é que o senhor fiscaliza isso? O senhor tem estrutura para isso? Sim, fiscalização. Na verdade, vamos lembrar que essa é uma área
de domínio federal, né? É importante dizer. A gente fez um convênio, porque as faixas, os 33 metros de faixa de areia ou de costeira são áreas de domínio federal. É o tal do SPU, Serviço de Patrimônio da União, que deveria fiscalizar. Quando a gente passa a organizar, né, e cobrar, a gente assume uma responsabilidade de colocar funcionários públicos municipais controlando essa ocupação para que os comerciantes não ocupem mais do que a gente determinou e que eles estão pagando para ocupar. E como que o senhor fiscaliza a prefeitura de Ilhabela esses preços cobrados nas praias? Porque são valores muitas vezes exorbitantes, abusivos, e tem muito também da tal da consumação mínima que é completamente proibida. Isso acontece em todas as praias, também em Ilhabela, né? Então vamos lá, isso aí já passa a ser algo que o PROCON tem que controlar, né? A prefeitura, primeiro a gente vive uma situação econômica em que o comerciante tem o direito de cobrar o valor que ele determinar, dentro, lógico, de limites, né? Então, quando vai cobrar uma caipirinha, ou uma porção de camarão, ou uma cerveja, é algo que o comerciante que estabelece, e o usuário, ele deve ter uma tabela de preço, o usuário vai lá e concorda ou não concorda, fica ou não fica no comércio, ok? Então, agora, a questão de utilização de cadeiras com uma taxa de uma obrigação de consumo, então, se o cara quer sentar na mesa, na cadeira, as 4 cadeiras e a mesa, ele assina, vamos dizer assim, quando senta, o comércio tem que mostrar o valor e tem, vamos dizer assim, um contrato praticamente assinado com o comerciante, né, de consumir esse tanto valor para poder ocupar esse espaço que, em função do pagamento de ocupação diária, é uma área que passa a ser de domínio do comerciante. Lembrando que, é o que eu digo, a sociedade recebe esse recurso que ele paga para a prefeitura, que o dinheiro entra no orçamento e a gente vai comprar caderno, lápis, medicamentos, os maiores investimentos, saúde e educação. Vai fazer diferença isso no orçamento de Ilhabela, prefeito? Primeiro, organiza a ocupação dessas áreas, né? Então, primeiro, organiza. O valor arrecadado não é uma imensidão de recursos, mas ele entra, né? Você consegue, com esses valores, né, investir nas prioridades que a gente determina, que é a questão da limpeza pública, questão ambiental, a questão de educação e saúde, que são prioridades para a nossa administração. Então, faz diferença porque é um dinheiro que entra no orçamento. No passado, quando os royalties estavam em alta, isso não fazia tanta diferença. Agora, com a queda do repasse de royalties em função do mercado do petróleo mundial, isso faz diferença, sim. Prefeito, por falar em dinheiro que vai entrar para o orçamento de Ilhabela, a prefeitura está na fase final aí de implantação da taxa de preservação ambiental. Quanto que começa de fato a ser cobrado e quanto vai custar para o turista? Então vamos lá, Vitor. A gente não está implantando, a gente está retomando algo que Ilhabela foi uma das primeiras a cobrar. Mas tinha parado há bastante tempo, né? Sim. Como eu disse para você, eu sou prefeito pela 4ª vez, né? Eu fui prefeito de 2009 a 2016. A TPA, ela trazia
recursos para o município, custeava os investimentos que a gente fazia em questões ambientais, educação ambiental, na melhoria do sistema de drenagem, né, na limpeza pública e no transbordo do lixo que sai de Ilhabela, entra na balsa e vai lá ser depositado em Jambeiro. No começo era Tremembé. Aí nos últimos anos, quando surgiu o aterro de Jambeiro, passou a ser Jambeiro o destino final desse lixo. Então, o dinheiro da TPA, ele tem uma lei que estabelece aonde pode ser investido e ele vai custear todos esses serviços. Hoje, como eu disse para você, com a queda da arrecadação de royalties, a gente tinha esses serviços custeados pelo orçamento geral. Agora, com a volta da cobrança da TPA, a gente já passa a ter recursos, volta a ter recursos específicos para esse investimento. Quanto que vai custar a TPA em Ilhabela e começa a cobrança em 10 dias, é isso? A gente espera que até o final deste mês, nós já queríamos, a nossa perspectiva era implantar essa taxa já no final de 2025. Tiveram disputas entre as empresas que participaram da licitação, isso atrasou cerca de 45 dias essa cobrança, a gente perdeu um momento importante em que a vinda para Ilhabela é muito forte e consequência, a arrecadação da TPA seria muito importante, mas a gente espera que essa cobrança a gente consiga fazer antes da virada do mês de janeiro para fevereiro, né? A gente espera arrecadar algo em torno de 50 milhões de reais por ano na cobrança dessa taxa. Ela vem para aliviar, como eu disse, os cofres da prefeitura, e o investimento é importante, como eu disse, porque nos possibilita um investimento maior em educação. Vamos lembrar que Ilhabela tem hoje já 85% dos alunos estudando em tempo integral. Uhum. Nós temos um serviço de saúde que é o melhor serviço de saúde da região, né? Isso, a TPA, como alivia o orçamento, nos possibilita voltar a investir, como fizemos até hoje, nessas duas áreas prioritárias para a nossa administração. Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, participou conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, prefeito. Um abraço. Obrigado, prefeito.